Então, com as perguntas dos internautas, a pergunta é de Pablo Antônio. Ele diz o seguinte: uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Justiça em 2011 indicou que dos 522.240 boletins de ocorrência registrados, apenas 36.466 inquéritos foram instaurados pela polícia, que concluiu 30.177 casos. Ou seja, atribuir exclusividade de investigação à Polícia Civil significa permitir que mais de 90% dos crimes fiquem impunes. É o Pablo Antônio. Pablo, é preciso em primeiro lugar destacar que a PEC ela não dá exclusividade às polícias para investigar infrações penais. Ela estabelece a privatividade. A privatividade não exclui, evidentemente, a possibilidade de órgãos administrativos atuarem de forma investigatória. Por exemplo, COAF, Banco Central, Receita, CPIs, todas elas continuam investigando. Essa questão de descompasso quantitativo entre registros de incidências criminais e registros de boletim de ocorrência nos leva a acreditar que cabe às instâncias político-institucionais, Câmara e Senado, fortalecer as polícias para que elas tenham mais mecanismos de atuação eficiente. É também preciso deixar claro que um erro não justifica o outro. Se há um descompasso, nem por isso nós vamos dar exclusividade à polícia para investigar, mas fortalecê-la é um imperativo categórico da nacionalidade, porque fragilizar a polícia não é prudente, não é um bom caminho para quem queira um sistema de investigação criminal fortalecido. Agora, deputado, o senhor fala que fragilizar a polícia não é um caminho. Agora, quem é contrário à PEC alega o seguinte: enfraquecer ou fragilizar o Ministério Público também não é um caminho. E há uma alegação de que a PEC enfraqueceria e fragilizaria essa atuação do Ministério Público. Isso é um fato? O Ministério Público é uma instituição forte. É possível fortalecê-la ainda mais sem fragilizar a polícia. Por isso é que eu defendi e continuo defendendo a sinergia entre as instituições. Uma soma de energias institucionais entre polícia e Ministério Público no âmbito das investigações de infrações penais. A polícia ordinariamente investiga, mas extraordinariamente, quer dizer, em algumas hipóteses excepcionais, o Ministério Público poderia intervir na apuração de infrações penais. É preciso deixar bem claro que o Ministério Público brasileiro ganhou muitos poderes com a Constituição de 88. E o próprio Isso foi bom? Bom, porque o Ministério Público é fundamental, é essencial ao Estado Democrático de Direito. E o próprio Ministério Público não tem a pretensão de investigar todas as infrações penais. O Ministério Público quer colaborar, contribuir e assumir algumas de suas prerrogativas que reputa existentes na Constituição Federal para apuração de infrações penais. Eu penso que é possível, desejável e recomendável que Polícia e Ministério Público atuem em conjunto para a apuração das infrações penais. É o que eu defendo. Uma outra pergunta, deputado, agora da internauta Tayana Barenco. Senhor deputado, gostaria de saber do senhor se uma regulamentação legal por lei ordinária não seria suficiente para resolver os noticiados abusos do Ministério Público. E a polícia não comete muito mais abusos? Tayana. Todas as instituições cometem abusos. Algumas mais, outras menos. Isso é da essência de uma instituição composta por seres humanos. A questão é, quem é que controla os abusos? Com relação ao Ministério Público, é preciso destacar que, desde que atuando extraordinariamente, eu defendo no meu relatório que o Ministério Público atue subsidiariamente, isto é, a polícia, ela titulariza as investigações penais. Mas em algumas hipóteses o Ministério Público poderia concorrer com ela, sobretudo aquela que a própria representante do Ministério Público, no início do nosso videochat, afirmou, os crimes de colarinho branco.
Porque se é verdade que a polícia não detém algumas prerrogativas do Ministério Público, sobretudo a inamovibilidade, quer dizer, um delegado pode ser punido, entre aspas, administrativamente por ter investigado este ou aquele, e aí é transferido ou é removido, por que não trabalharmos aqui na Câmara dos Deputados o fortalecimento das polícias, dando a elas a inamovibilidade, para que fiquem independentes das injunções do Poder Executivo. Mas, como nós não estamos neste estágio, preciso deixar bem claro que uma lei ordinária, como perguntou a internauta, é bem-vinda, mas a PEC, ela diz quem vai investigar, e a lei ordinária dirá como investigar, e o grupo de trabalho está trabalhando nas duas vertentes. A ideia a ideia do grupo de trabalho é apresentar inclusive isso, não é? Uma ideia muito interessante. Um projeto para regulamentar, é isso. Apresentar, primeiro, um anteprojeto ao presidente da Câmara, delimitando, estabelecendo alcance, limites, conteúdo de uma investigação conjunta entre polícia e Ministério Público, para definir de que forma isto será operacionalizado, para que o presidente da Câmara, então, apresente o projeto, nomeie algum deputado para apresentar este projeto, e então discutamos PEC e projeto de lei em segundo tempo, a fim de que ultimemos, não é, todo este sistema de investigação criminal que, convenhamos, está indefinido mesmo, está indefinido. Bom, e você também pode participar dessa nossa conversa, assim como a Tayana, como o Pablo. É só entrar no www.câmara.leg.br/Câmara Notícias, tudo junto e sem acento. Acesse aí, o deputado Fábio Tradi está aqui comigo, ele que é o relator da PEC 37 e vai ajudar a esclarecer, a entender melhor esse assunto. Deputado, agora um comentário. Vamos ver aqui, vamos fazer uma pergunta. Pergunta do Flávio. Ele diz o seguinte: deputado, o Brasil é um país muito grande, onde nos interiores dos estados, principalmente norte e nordeste, praticamente não há polícia civil. Como é que ficaria se apenas a polícia pudesse investigar? Ficaria ruim. Ficaria ruim. Por isso é que eu defendo, num primeiro momento, que polícia e Ministério Público atuem de forma complementar, de forma coordenada e conjunta, para que ambas possam investigar determinadas infrações penais. Por exemplo, casos ordinários, casos relacionados a estupro, homicídio, furtos, roubos, apropriação indébita, estelionato e outros do tipo, podem perfeitamente ser da alçada das polícias para a sua investigação. Agora, quando nós nos defrontarmos com criminalidade organizada, crimes contra a administração pública, crimes praticados por políticos, crimes praticados por autoridades públicas, estes fatos, quando presentes os indícios autorizativos para a instauração de uma investigação, eu penso que devem contar com a participação conjunta da polícia e do Ministério Público. Como é que isto se dará? Evidente que através do anteprojeto de lei ordinária nós podemos, no grupo de trabalho, já oferecer subsídios à Câmara dos Deputados para discutir, votar e, eventualmente, com o Senado chancelando, dar à presidenta Dilma essa oportunidade de sancionar o projeto. Deputado, temos aqui um comentário da Henriqueta. Ela diz o seguinte: as interferências do Executivo nas investigações policiais são muito claras. Em Pernambuco, por exemplo, já se viu muitos casos assim. Essa é a realidade em todos os estados. Veja, interferências do Executivo nós sabemos que existem tanto em relação à polícia como em relação, pelo menos em tentativa, ao Ministério Público. A questão a saber é quais os mecanismos que uma ou outra autoridade detém para suportar essas pressões. É evidente que a polícia tem menos, porque ela não tem as prerrogativas. Porque para blindar é difícil, né, deputado? É difícil, mas isso vai depender muito também da autoridade, do agente que sofre a pressão. Porque há delegados e delegados, da mesma forma que há advogados e advogados. Também existem promotores e promotores. Por isso, com pouca pressão existem promotores que podem ceder, com muita pressão existem policiais que não cedem. O que nós precisamos nos deter é no controle. Quem é que vai controlar? Polícia, quem é que vai controlar a atividade investigatória do Ministério Público? Sobre esta questão, o grupo de trabalho está se aproximando de uma tese que eu reputo correta,
Enquanto o Ministério Público exerce o controle externo da atividade policial, nada impede, tudo recomenda que o Judiciário faça este controle em relação à atividade investigatória do Ministério Público, obedecidos os prazos, os limites do inquérito e preservados os direitos e as garantias individuais dos cidadãos. Deputado, pergunta de Mário Caixeta. Como ficarão os casos de abuso de autoridade e corrupção praticados pela polícia quando houver comprometimento das corregedorias? O Ministério Público deve apresentar denúncia criminal presentes os indícios de práticas de quaisquer crimes contra a administração pública protagonizados pelas polícias. Aliás, hoje, no exercício do controle externo protagonizado pelo Ministério Público, ele já detém a possibilidade de supervisionar a atividade investigatória e, diante dos mínimos indícios de prevaricação, concussão, corrupção, protagonizado pelo agente policial, cabe a ele, ao agente representante do Ministério Público, oferecer a denúncia para que seja processado na forma da lei pelo Judiciário. E é preciso também destacar, inclusive aos internautas, que o Ministério Público investiga, mas ele investiga durante o processo. Ele investiga com um contraponto que o freia, que é a defesa. Talvez por isso seja mais e melhor aparelhado que a polícia. O que se quer agora é dar também ao Ministério Público o poder de investigar antes, fora do processo, isto é, na fase extrajudicial. E com qual objetivo? Fortalecer o sistema de investigação criminal. Nós não queremos um sistema persecutório que restrinja ou venha a abolir direitos e garantias individuais. Não, longe disso. Porque investigação, de certa forma, é garantia também. É garantia do cidadão que sabe que quanto mais fortalecida a investigação, menos injustiça ele poderá sofrer. Por isso, quanto mais fortalecermos o sistema de investigação criminal, dando à polícia e ao Ministério Público atribuições concorrentes, pré-definidas e estabelecidas na lei, mais ganho a sociedade terá. Bom, você também pode participar dessa nossa conversa, é só entrar no www.câmara.leg.br/Câmara Notícias, mande o seu comentário, faça a sua pergunta sobre a PEC 37. Deputado, o senhor como relator da PEC 37 sabe que existe uma mobilização, por exemplo, nas redes sociais, muito intensa, de forma contrária à PEC 37. Existe, inclusive, uma petição eletrônica que hoje já conta com 258.486 apoiadores, pessoas que são contrárias a essa PEC, não querem que ela seja aprovada, temem a retirada de poder, a fragilização do Ministério Público, enfim, e temendo que a sociedade, de uma forma geral, fique muito à mercê de crimes complexos como os que o senhor citou e sem o poder de investigação do Ministério Público. Isso a parte das redes sociais na sociedade. Aqui dentro, na Câmara dos Deputados, como é que está a temperatura para uma eventual votação dessa PEC 37, pelo que o senhor tem conversado, pelo que o senhor tem visto? Olha, eu diria, bom, aproveitando a tua deixa, falando em temperatura, que durante os trabalhos da comissão especial, a temperatura estava mais ou menos assim, num corpo, 41 graus, febre altíssima. Agora, com o grupo de trabalho, eu posso dizer, ainda tem febre, mas não é aquela febre preocupante. Estamos em estado febril, 37,5, 38 graus. Mas é possível normalizar essa temperatura desde que transcendamos caprichos e veleidades corporativas, voltando os olhos para a sociedade, porque a sociedade que através dos seus impostos financia a sobrevivência das polícias e do Ministério Público, tem o direito de vê-los unidos para otimizar, tornando cada vez mais eficiente o sistema de investigação criminal. O Ministério Público hoje já é consenso no grupo de trabalho, pode investigar. Veja que antes do grupo de trabalho já não se admitia a possibilidade do Ministério Público investigar. A questão agora é de que forma e como e em quais hipóteses o Ministério Público intervém para investigar.
Será ela concorrente à polícia? Vai investigar em conjunto com a polícia? Ou, em algumas hipóteses, quando a polícia não mostrar suficiente presteza na investigação e então intervém de forma isolada, protagonizando ativamente a investigação do Ministério Público? Essa é uma questão. Antes da próxima pergunta, deputado, só um esclarecimento. A nossa sala de bate-papo está congestionada, então as perguntas estão chegando com um pouco mais de lentidão, porque são muitas perguntas, muitos acessos. Mas nós temos aqui a pergunta de Lael Arruda, que diz o seguinte: deputado, no que a PEC 37 vai melhorar o nosso sistema de investigação? O que justifica essa mudança? É a pergunta de Lael. Olha, eu penso que a redação original da PEC 37 não melhora o sistema de investigação criminal. Tanto que, discordando dela, apresentei um relatório na comissão especial comportando a possibilidade de polícia e Ministério Público atuarem em conjunto. Só que, dos 7 dispositivos que eu apresentei para reformular o sistema de investigação, 6 foram aprovados, 1 foi rejeitado. Justamente o dispositivo que admitia a possibilidade de atuação conjunta polícia e Ministério Público. Mas agora, no grupo de trabalho, a tese está voltando com força redobrada. E nós precisamos detalhar. Quer dizer, o Ministério Público ele vai atuar de acordo com a classificação dos crimes, quer dizer, presentes os indícios de crimes contra a administração pública, crimes praticados por agentes públicos, crimes perpetrados por agentes políticos, crimes protagonizados por organizações criminosas, automaticamente intervém o Ministério Público? Eu defendo que sim. A grande dificuldade hoje que nós estamos enfrentando é montar uma equação que permita a atuação conjunta e concorrente. Como é que vai se dar a atividade investigatória com polícia e Ministério Público? Vamos admitir, por exemplo, que o Ministério Público, durante a investigação criminal, discorde de um procedimento da polícia. Nós precisamos dar solução a este problema durante as atividades investigatórias. E é esse o tempo que está nos demandando para oferecer ao país um anteprojeto e um aperfeiçoamento adequado da redação original da PEC. Deputado, durante toda essa discussão e durante essa campanha na internet, foi divulgado o seguinte, que só em países como Uganda, Quênia e Indonésia, o Ministério Público não pode investigar. E aí o Arlindo pergunta o seguinte: por que o Brasil só discute algo que existe em países como Uganda, Quênia e Indonésia? Por que seria essa proposta, né, de não investigação por parte do Ministério Público? Uganda, Quênia e Indonésia não têm o perfil institucional que a Constituição Federal deu e outorgou ao Ministério Público brasileiro, que é um dos que detém mais poderes no mundo. O Ministério Público brasileiro não pode se queixar de falta de poderes. É um poder que faz muito bem à sociedade brasileira e poderá fazer mais desde que polícia e Ministério Público atuem em conjunto, expurgando desta atuação conjunta quaisquer caprichos corporativistas. Nós precisamos entender que a Uganda e outros países que são citados não podem servir de paradigma, porque o Ministério Público da Uganda, Ministério Público de países relacionados na pergunta Indonésia e Quênia, por exemplo, não intervém com relação aos direitos da criança e do adolescente, com relação à improbidade administrativa, com relação ao meio ambiente, com relação aos direitos dos idosos, com relação aos direitos eleitorais, crimes eleitorais, todo esse perfil fortalecido, esse tônus institucional fortalecido que tem o Ministério Público, nestes países não existe. Por isso não é salutar nem conveniente citá-los como paradigma. O Ministério Público brasileiro tem poderes. Ele pode, inclusive, se o Ministério Público, veja bem, durante a investigação policial, entender que a polícia não está investigando a contento, o Ministério Público, no exercício do controle externo, pode requisitar diligências, pode controlar de certa forma, direcionando as investigações, robustecendo porções frágeis da investigação, não é? Por isso é que eu digo, muito mais
inteligente e racional trazer o Ministério Público para atuar em conjunto com a polícia do que debater usando argumentos que eu reputo pouco interessantes para o aperfeiçoamento do debate. Bom, só lembrar, deputado, aos internautas que eles podem participar conosco desse debate, dessa conversa, tirar dúvidas, mandando perguntas ou comentários para o www.câmara.leg.br/Câmara Notícias, entrando na nossa sala de bate-papo. E aí vamos agilizar, deputado, porque são muitas perguntas. Lacerda faz uma ponderação. Ele diz o seguinte... faz uma pergunta. Deputado, nesse grupo de trabalho que foi criado para fazer essa discussão, qual a divergência mais severa entre Ministério Público e Polícia? Aquela divergência que pode dificultar, aquele nó que pode dificultar a solução de consenso nessa proposta? Bom, em primeira mão, quero informar ao Brasil que este grupo de trabalho, composto por representantes das polícias e do Ministério Público, avançou consideravelmente na tarefa de aperfeiçoar a redação. E por que avançou? Porque já se admite como consenso no grupo de trabalho que o Ministério Público deve investigar. Este é um avanço muito importante, porque a PEC não admitia na sua redação original. Se nós avançamos é porque já há um consenso de que a PEC pode ser aperfeiçoada e votada no plenário com essa possibilidade de investigação do Ministério Público. Agora a questão é a seguinte: nós decidimos fazer o bolo. Como será o recheio? O recheio do bolo. Como é que vai se dar essa atuação do Ministério Público? Ela vai ser uma atuação concorrencial, isto é, ela em conjunto com a polícia? Eu defendo essa tese, mas encontramos dificuldades para vencer algumas resistências de natureza corporativa. Quem é que vai ter mais poder de controle? Polícia ou Ministério Público? Isso nós estamos trabalhando no grupo de trabalho. Ou ela vai ser uma atuação alternativa, isto é, presente a prova de que a polícia investiga de forma deficiente determinado fato, o Ministério Público pede autorização ao Judiciário, o Judiciário defere e o Ministério Público intervém. Essa é uma das hipóteses que também está sendo discutida no âmbito do grupo de trabalho. Vejam aí, vocês, portanto, mais uns 20 dias para aguardar essa decisão. 20 dias. Eu quero fazer um apelo, eu faço parte desse grupo de trabalho. Muitos deles devem estar, muitos não, porque são 8, 10, né? Devem estar acompanhando o vídeo chat. Faço aqui um apelo aos meus colegas de trabalho no grupo. Vamos intensificar as reuniões e dar ao presidente Henrique Alves a oportunidade de votarmos esta PEC em junho, porque a principal destinatária do fortalecimento do sistema de investigação criminal do país é a sociedade que espera de nós. O que o grupo de trabalho já está mostrando: maturidade, diálogo altaneiro, desprendido, visando ao bem-estar de todos, e não de uma ou outra instituição. E agora, deputado, quem faz o apelo sou eu. Por favor, vamos pedir um pouquinho mais de objetividade, porque são muitas perguntas, senão a gente não consegue responder, tá certo? Tá certo. Vamos lá. Agora, uma ponderação do Rodrigo. Ele diz o seguinte: deputado, durante as greves policiais aqui no DF, elas são anuais e duram meses, a população não ficaria prejudicada se o Ministério Público não pudesse investigar? Sim. Mas essa é uma questão contingencial, que pode acontecer não só com a polícia, como com outras instituições. Eu penso que a defesa da tese de que Ministério Público e polícia investigando em conjunto pode suprir eventuais deficiências por conta de greves. Vivi quer saber o seguinte: se o objetivo é combater a impunidade, o ideal não é melhorar a capacidade e aumentar o número de instituições que investigam os crimes? Sim, e a PEC, inclusive na sua redação original, com exceção do Ministério Público, ela não exclui a possibilidade de COAF, CPIs, Bacen, quer dizer, o Banco Central, Receita e outros órgãos administrativos investigar. Por quê? O advérbio de modo privativamente não comporta sentido exclusivista. É possível sim que, concorrentemente, polícia e órgãos administrativos atuem em termos investigatórios. O que não pode é o Banco Central instaurar uma investigação de natureza penal. Isto é, presentes indícios de prática de infração penal num processo administrativo do Bacen, da Receita ou mesmo de CPIs, encaminhe-se à polícia para que ela então dê cabo de suas funções constitucionais
e encaminha o Ministério Público ao Judiciário para processamento. Souza quer saber o seguinte, a polícia da Inglaterra é considerada a melhor do mundo. Lá o promotor não investiga e a polícia oferece denúncia. Esse modelo pode ser adotado no Brasil? Muito difícil, porque a Constituição Federal consagra uma tradição, não é? Ela já consolida um sistema que eu penso adequado, precisa ser melhorado. A polícia primordialmente cabe a apuração das infrações penais e é preciso destacar, o Ministério Público hoje investiga, né, porque o Supremo Tribunal Federal está julgando uma DIN proposta pela OAB para se verificar se o Ministério Público tem ou não poder de investigar. Hoje ela investiga, nós queremos que ela continue, mas sob o prisma constitucional. Paulo Vinícius quer saber, se o Ministério Público precisar que apenas uma pessoa seja ouvida no inquérito, que vai e vem da delegacia por anos, então o promotor não pode ouvir essa pessoa e adotar a medida cabível, denunciando se for o caso? Tem que esperar sempre a atuação da polícia? Isso não favorece a impunidade? No exercício do controle externo da atividade policial, o Ministério Público requisita essa diligência. E, evidentemente, que se ele tiver a comprovação de que a polícia claudica, de que a polícia está prevaricando em tese, não é? Isso é um caso, é um exemplo, correto? De que não querendo ouvir essa testemunha, cabe ao Ministério Público adotar as providências jurídicas, judiciais cabíveis para compelir a polícia a fazê-lo. Agora, se o Ministério Público puder atuar em conjunto com a polícia, neste caso, nada impede que o Ministério Público ouça a testemunha, encarte através do tombamento no procedimento investigatório esse depoimento e impulsione a investigação. O Leonardo pergunta o seguinte, o grupo de trabalho restringe-se tão somente a analisar os limites do poder de investigação criminal do Ministério Público ou avançará para discutir a regulamentação das investigações no inquérito civil? Afinal, o inquérito civil pode apurar mesmo os fatos da investigação criminal, mas no âmbito civil, e trazer consequências igualmente gravosas. Exemplo, perda do cargo, suspensão dos direitos políticos e etc. Veja, os componentes do grupo de trabalho já estão perdendo cabelo para disciplinar a questão relacionada à PEC e agora vai perder mais cabelos ainda porque avança na questão do anteprojeto. Se nós formos para um inquérito civil, eu acho que mais trabalho ainda não é conveniente politicamente. Não é o momento? Não é o momento. Deixemos para um segundo tempo, porque esses problemas todos já estão ocupando o tempo do grupo de trabalho. Marcos Mancuso, ele pergunta, qual o verdadeiro prejuízo à justiça e aos cidadãos brasileiros com a manutenção do Ministério Público também em investigações, já que não se discute a exclusividade, mas só a soma de esforços para a apuração de fatos criminosos, sejam eles cometidos por particulares ou por agentes públicos. Essa PEC enseja exclusividade de apuração pelas polícias ou deseja apenas amordaçar o Ministério Público em favor de eventuais colarinhos brancos? Não penso assim. Não deseja amordaçar o Ministério Público e não tem a pretensão de dar exclusividade às polícias. A PEC foi proposta por um deputado correto, um deputado que prima pela ética, é um deputado operoso aqui na casa, o deputado Lourival Mendes. Ele integra os quadros da polícia, é verdade, é delegado, nunca escondeu. É direito dele apresentar uma PEC e ela, de certa forma, trouxe muitos benefícios para a sociedade brasileira. Através da PEC nós estamos discutindo o papel do Ministério Público, o papel das polícias. Através desta PEC nós estamos vendo como a polícia é fragilizada sem as prerrogativas que a tornem independente dos influxos do Poder Executivo, que precisamos fortalecer mais ainda o Ministério Público. Tomara que se avance nesse aspecto. Exato, também, né, esse videochat só está ocorrendo por causa do Lourival Mendes, a quem tecemos loas pela PEC. O que eu quero dizer é que neste momento o grupo de trabalho vai focar na forma como a investigação conjunta vai se dar e em como e quem vai investigar no âmbito da PEC. 11 horas e 45 minutos, deputado. Vamos avançar então aqui nas perguntas e comentários. Agora comentário de Rodrigo. Ele diz o seguinte, deputado, se o poder de investigar o Ministério Público for subsidiário, só puder investigar se houver omissão da polícia, de pouco vai adiantar, pois as provas já terão desaparecido. Favor comentar. Deputado. Olha, comento Rodrigo. Com muito gosto, porque eu
entendo que o Ministério Público deveria atuar em conjunto com a polícia, somando forças. Olha, de preferência, polícia e Ministério Público na mesma mesa, atuando para otimizar a investigação. Deputado, dentro desse comentário do Rodrigo, porque, por exemplo, toda vez que se fala em atuação conjunta, integrada, por exemplo, tempos atrás se falava muito da integração das polícias civil e militar, e sempre havia uma briga sem fim, uma dificuldade muito grande de se fazer essa integração, de se conjugar esses esforços para o bem comum. Não é a mesma dificuldade que se tem nesse momento, por exemplo, quando se fala nessa conjugação de forças. É a mesma. Não é a mesma coisa? A força do corporativismo falando mais alto que o interesse da sociedade. Infelizmente. Por isso, cabe a nós, políticos, com habilidade, usando da nossa liderança institucional, o presidente da Câmara, o ministro de Estado da Justiça, que é um agente público, não é? Ter a habilidade necessária para contornar esses obstáculos. Olha, eu posso dizer a você e aos internautas que, pelo menos no grupo de trabalho, os 4 representantes de cada órgão estão concentrados em dar o melhor à sociedade. Eventuais detalhes que devem ser corrigidos e aperfeiçoados não significam que eles estejam dando mais espaço ao corporativismo. Tanto é verdade que o primeiro ponto consensual foi um avanço extraordinário, quer dizer, o Ministério Público poder investigar. Agora, no detalhamento da forma da investigação, se é concorrencial, se é alternativa, se é extraordinária, se é adjutória, se é subsidiária, é que nós estamos trabalhando para dar ao país o melhor sistema possível de investigação criminal. Porque a criminalidade, ela consegue se unir, não é? A criminalidade se une, quadrilha, bando, artigo 288 do Código Penal, organizações criminosas. Às vezes parece mais organizada do que algumas. À margem da lei, é bem verdade. Porque é que a sociedade não... E trazendo prejuízo para todo mundo. Por isso é que eu defendo, a sociedade tem o direito de ver Polícia e Ministério Público unidos contra aqueles que, violando a lei, procuram, através da impunidade, fragilizar o sistema. Luciano Oliveira parabeniza a sua disposição em discutir publicamente esse assunto e diz o seguinte: de outro lado, recentemente, inúmeras investigações de repercussão nacional foram concluídas com a colheita de provas feita diretamente pelo Ministério Público, como a apuração da construção do Fórum Trabalhista de São Paulo, os trabalhos que levaram à Ação Penal 470, que tramita no Supremo, e as apurações do homicídio da juíza Patrícia Acioli. Dessa forma, o senhor não acha que a concentração das investigações criminais na Polícia Judiciária está na contramão de um eficiente sistema de investigação criminal? Acho, concordo que dar exclusividade às polícias para a investigação não é recomendável, não é prudente, não é o melhor caminho para fortalecermos o sistema de investigação criminal. Por isso, reitero, a minha defesa com relação à atuação conjunta pressupõe a força das instituições em superar as dificuldades opostas pelas imposições corporativistas, que devem ser transpostas para o bem da sociedade. E eu digo mais, o Ministério Público tem um know-how humano, de intelectualidade, que não pode ser prescindido para fortalecer o sistema de investigação criminal. E este know-how intelectual humano vai ser de muita utilidade à polícia, que também tem um know-how muito interessante em termos de conhecimento técnico, científico, perícia, balística, de investigação, de psicologia, de testemunha, psicologia criminal, para que ambas somem essas virtudes em prol da sociedade. É possível fazer. Bom, a Vanzi pergunta: com a aprovação da PEC 37, como ficarão os inquéritos policiais militares que são presididos por autoridades militares, não pelas polícias civil ou federal? O grupo de trabalho já estabeleceu consenso em torno do acréscimo de um inciso à PEC para dar às Forças Armadas e aos IPMs, inquéritos policiais militares, a prerrogativa de investigar as infrações penais militares. Não vai mudar. Bom, Felipe Zampieri pergunta: gostaria de saber quem vai presidir a investigação no caso da proposta alternativa do senhor ser aprovada. Não se trata de
presidência, se trata de uma condução compartilhada, condução conjunta, compartilhamento de responsabilidades. É uma dificuldade? É, mas se não fosse difícil, não valeria a pena tanto esforço, não é verdade? Nós estamos enfrentando um desafio no sentido de fazer com que, neste sistema, Polícia e Ministério Público, compartilhando responsabilidades, possam otimizar a investigação criminal no país. Agora, veja, o Ministério Público não tem a pretensão de investigar tudo. O Ministério Público quer extraordinariamente, subsidiariamente, alternativamente, suplementarmente, supletivamente investigar. Eu defendo que seja em relação aos crimes de colarinho branco, não é? Em relação aos crimes praticados por políticos ou por agentes públicos, por organizações criminosas muito estruturadas. Não é? Só a polícia não vai conseguir equacionar. Então vamos somar polícia e Ministério Público em prol da sociedade. Bom, só temos 9 minutinhos, então, deputado, para mais comentários e esclarecimentos aqui no nosso chat. Preciso fazer uma ressalva, se me permite. No meu substitutivo, eu apresento uma ressalva nas disposições transitórias. Todas as investigações protagonizadas pelo Ministério Público são válidas até o início de vigência da PEC. Isso para... havia uma dúvida, um certo temor, na verdade, em relação a isso. Nada do que o Ministério Público fez vai ser invalidado. Não existe essa possibilidade. Aprovado o dispositivo que está no nosso substitutivo, todas as investigações subsistem, válidas, surtem efeitos jurídicos, CPIs funcionam normalmente, órgãos administrativos podem investigar administrativamente, sim. Agora, evidente, presentes indícios de crime, encaminha à autoridade competente. Se for indícios de crimes contra a administração pública, eu defendo, vai encaminhar à força conjunta entre Polícia e Ministério Público. Bom, nós temos agora um comentário de Brasileira. Senhor deputado, o que motiva um país a querer garantir monopólio de investigação? Se a investigação for exclusiva da polícia e ela resolver não investigar um caso, a quem o povo poderá recorrer? Qual é a razão de buscarmos para o país uma situação que raríssimos países no mundo entendem como adequada? Há espaço para todos os órgãos de investigação e quanto mais investigação, melhor o país e melhor para o povo. Concordo com a perplexidade da nossa querida brasileira, dizendo inclusive a ela que, em termos, quanto mais investigação, melhor para o povo, porque nós precisamos entender que tipo de investigação. Porque se for uma investigação liberticida, se for uma investigação que suprima direitos e garantias individuais, se for uma investigação que persiga um indivíduo se esquecendo de que ele é um sujeito de direitos, não é verdade que quanto mais investigação, melhor para o país. Nós queremos uma investigação que se submeta à rígida e estrita disciplina legal. De qualidade com resultado. De qualidade, de resultado, com eficiência, otimizada, não é? Com controle. A polícia hoje, na sua atividade investigatória, é controlada pelo Ministério Público. E o Ministério Público também, pretendendo investigar, precisa ser controlado. Não o Ministério Público, a função investigatória precisa ser controlada. E aí, deputado, são tantas as perguntas que nós estenderemos mais 10 minutos além do horário previsto. Então, ao invés de irmos até o meio-dia, iremos até o meio-dia e 10 para tentar responder o máximo possível de perguntas. Vamos agora na pergunta de Juliano. No que a PEC 37 melhora o combate à impunidade, já que o modelo dos países democráticos do mundo apontam e estão estruturados na cooperação de todas as instituições no enfrentamento dos delitos, permitindo ao Ministério Público promover as suas investigações? A redação original da PEC 37, eu dela discordo, já pude me manifestar nesse sentido, então eu entendo que ela não melhora o sistema de investigação, mas admitindo a possibilidade do nosso, pelo menos da essência do nosso substitutivo ser aprovado no plenário, o Brasil ganha, porque terá as virtudes da polícia e do Ministério Público somadas para otimizar e dar mais funcionalidade ao sistema de investigação criminal, dando condições para que os cidadãos brasileiros tenham
a segurança de que uma investigação submetida ao duplo controle, Ministério Público com relação à polícia e Judiciário com relação ao Ministério Público, não haverá de se desviar da lei e, portanto, preservando os direitos e as garantias individuais. Deixa eu fazer um parênteses aqui, deputado, que não tem a ver diretamente com a PEC 37, mas assim, inúmeras vezes o senhor já falou e já citou aqui que ficou muito claro durante essa discussão, né, toda a fragilidade e os inúmeros problemas que as polícias enfrentam hoje. Será que é possível, após a votação da PEC 37, qualquer que seja o resultado, se derivar e começar a olhar com um pouco mais de cuidado para esses problemas, para tentar solucionar esses problemas que não são poucos, como o senhor mesmo mencionou até o momento? Olha, muito interessante a tua observação e eu me permito dizer que nós precisamos nos libertar de determinados clichês e chavões. Tudo que se relaciona à polícia dá a impressão para a sociedade que é ruim, tudo que se relaciona à polícia dá a impressão para a sociedade de que tem a ver com ilegalidade, quando não é assim. A polícia, ela exerce uma função social relevantíssima à sociedade. Da mesma forma, tudo que é relacionado ao Ministério Público nesse embate parece que ganha um status de ilegalidade, de bom mocismo, quando na realidade nós precisamos saber que tanto numa quanto noutras instituições tem os bons e tem os maus. Por isso nós precisamos transcender esses chavões, esses clichês e dizer o seguinte: Ministério Público é essencial à administração da justiça, exerce a função maior de tutelar as liberdades públicas, de garantir, como custos legis, a legalidade nos procedimentos e por isso ela é fundamental. Por que não termos a essencialidade da polícia no sistema de investigação e a essencialidade do Ministério Público na preservação dos direitos e garantias individuais e sociais juntas para otimizar o sistema de investigação criminal do país? Por que não? Esta é a grande questão que eu coloco no meu substitutivo. Será que a sociedade, através da sua representação política, vai sucumbir a este ou aquele nicho corporativista e deixar passar essa oportunidade de dar ao país um sistema de investigação criminal exemplar para o mundo? Deputado, bom, além das perguntas e dos comentários, Hélio disse o seguinte, que tem uma denúncia para se fazer e que vai encaminhar essa denúncia para o senhor. Próxima pergunta agora, Souza diz o seguinte, ao Ministério Público cabe a fiscalização dos serviços públicos como um todo. A deficiência do serviço da polícia investigativa é uma realidade. O senhor não acha que seria o caso de se criar uma lei exigindo o acompanhamento pelo promotor do serviço da polícia, evitando o sucateamento? Já existe o controle externo da atividade policial, no sentido de supervisionar e suprir eventuais deficiências técnicas da investigação policial. Já é posto, não é? Norma posta. Com relação ao fortalecimento das polícias, é uma boa tese para o Ministério Público brandir, não é? Por que não judicializar uma tese no sentido de dar ao Ministério Público alguma das prerrogativas que o Ministério Público detém e as invoca para dizer que a polícia é frágil? Por exemplo, a inamovibilidade, irredutibilidade, vitaliciedade. Por que não darmos às polícias as prerrogativas que fortalecem as instituições do Ministério Público e do Judiciário? Eu penso que é uma tese a ser discutida com muita seriedade para que nós não sucumbamos sempre à tentação de dizer, não, vamos transportar e remeter tudo ao Ministério Público porque a polícia é fraca. Daqui a pouco nós vamos dar tantos poderes ao Ministério Público, tantos ônus e encargos ao Ministério Público, que fortalecendo demais vai fragilizá-lo, fragilizando também a polícia. Nós não queremos instituições frágeis. Tem uma pergunta aqui sobre a composição do grupo de trabalho, mas antes, deputado, um comentário do Flávio, que já foi delegado. Deixa eu ver aqui o comentário do Flávio. Bom, perdi aqui um comentário do Flávio. É que são tantas perguntas chegando uma atrás da outra, às vezes a gente se perde um pouco. Tá aqui, achei. Olha, o Flávio disse o seguinte, que ele já foi delegado e que a prática mostra que, por exemplo, quando você começa a investigar muito proximamente a um governador, por exemplo, amigo de governador, muitas vezes aqueles que estão ligados a essa investigação acabam sendo retirados e acabam caindo, no caso da polícia. Exercendo de forma
proficiente o controle externo da atividade policial, o Ministério Público pode contornar este obstáculo. Mas o meu substitutivo prevê um avanço, que nestes casos, investigação de agentes políticos, a polícia e o Ministério Público atuem de forma coordenada e em conjunto. Isto vai impedir que eventuais agentes públicos desprovidos da prerrogativa que detém o Ministério Público possam ser influenciados, porque o Ministério Público estará ao seu lado para impedir. O César pergunta o seguinte: por que não há representantes nesse grupo de trabalho das demais carreiras policiais, como agentes, escrivães e peritos? Foi uma ideia do presidente da Câmara, Henrique Alves, em conjunto com o ministro de Estado da Justiça, José Eduardo Cardoso, no sentido de uma composição democrática, representantes do Ministério Público, representantes das polícias, 2 da Câmara, um representante do Senado, sob a coordenação, que atua como facilitador do diálogo, dos encaminhamentos, do coordenador da reforma do Judiciário, aliás, muito competente, o Dr. Flávio Croce Caetano. Eu penso que é uma composição plural, democrática e que está dando conta do recado. Alexandre Salles pergunta: deputado, quem está sendo corporativista? A polícia, que quer exclusividade, ou o Ministério Público, que quer a participação de outros organismos? Os dois. Os dois foram corporativistas, agora estão sendo menos, porque já se admite a possibilidade de atuação conjunta, e eu espero que não seja nada corporativista, embora seja muito difícil, porque eu mesmo posso dizer a você, como presidente da Frente Parlamentar da Advocacia, muitas vezes eu defendo teses que pelo menos tangenciam a defesa da corporação, e eu sei como isso é difícil, mas não significa dizer que diante do interesse público nós não devamos prestigiar o interesse público. Deputado, quem é que está com a difícil missão de fazer a mediação dessa discussão no grupo de trabalho? Se é difícil? Não, quem é que está com a missão de fazer a mediação dessa discussão tão difícil no grupo de trabalho? Os parlamentares, não é? O representante do Senado, eu e o Bernardo Santana Vasconcelos, que é um deputado muito atuante na casa, que vem desempenhando o seu papel de uma forma extremamente importante e eficiente no grupo de trabalho, não é? Deputado de Minas Gerais, e o próprio coordenador da reforma do Judiciário, o Flávio Croce Caetano. Mas eu posso dizer a você hoje que no começo eu temia a possibilidade de um confronto aberto entre teses, mas hoje predomina o espírito público no grupo de trabalho. O Samir tem uma preocupação. Caso a PEC seja aprovada, como é que ficarão os tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário e que permitem a ação investigatória do Ministério Público? Haverá prejuízo, deputado? Eu penso que, pelo meu substitutivo, havendo tratados neste sentido, sendo aprovada a essência da nossa ideia, não haverá qualquer violação ao direito internacional via tratados, não é? Agora, é preciso deixar bem claro que o Ministério Público ele não quer atuar como a polícia. O Ministério Público quer contribuir para que o sistema de investigação seja otimizado, e para isso ele deve atuar, já é consenso. A questão é saber se ele vai atuar de forma subsidiária, concorrencial, apenas auxiliando, isto é, adjutória, se ele vai protagonizar e de ofício pode instaurar procedimentos investigatórios, é o que nós estamos definindo. Mas se já chegamos a um acordo no sentido de que o Ministério Público vai investigar, eu penso que é 90% de conclusão dos trabalhos. Os 10% relacionam-se à forma. E é com relação a essa forma que nesses últimos 20 dias eu tenho absoluta convicção. Nós vamos entregar ao presidente da Câmara, ao ministro de Estado da Justiça, anteprojeto de lei ordinária e o aperfeiçoamento da redação da PEC. Luciano Oliveira pergunta: como é possível controlar a imparcialidade da Polícia Judiciária na condução das investigações se não é possível seguir se não é possível arguir suspeição ou impedimento dos delegados de polícia? Havendo indícios de parcialidade por parte da condução a cargo da polícia, cabe ao Ministério Público adotar as providências
necessárias para que o inquérito transcorra de forma comprometida com a verdade real, na busca da verdade real. Portanto, o Ministério Público hoje já detém instrumental jurídico necessário para evitar desvios desta natureza. O Leonardo pergunta sobre o estágio de trabalho do grupo de trabalho, nós já conversamos aqui bastante sobre isso, e pergunta se de fato haverá prorrogação do prazo para a conclusão do trabalho, sim, não é isso, deputado? 20 dias aproximadamente? 20 dias aproximadamente. Eu acho que 30 dias me parece um prazo muito longo, porque todas são discussões de 4, 5 horas ininterruptas, né, cada reunião. Amanhã teremos outra reunião, na semana que vem, então eu penso que 20 dias são suficientes para que nós cheguemos a um acordo que contemple os interesses da sociedade, polícia e Ministério Público juntos. A Maria pergunta o seguinte, deputado, se a polícia não investigar, quem é que vai poder fazê-lo? Se a polícia não investigar, mas o Ministério Público, através de órgãos administrativos, encontrar elementos indiciários aptos a ensejar uma denúncia, o Ministério Público pode, independentemente da instauração de inquérito, independentemente da investigação policial, oferecer a denúncia para que seja examinada pelo juiz, se recebe, se não recebe, enfim. De uma forma geral, deputado, bom, do projeto original até hoje, já perto, né, do prazo estipulado, provavelmente a votação deve acontecer em junho, se tudo continuar conforme foi previsto e acordado. Qual o principal avanço da proposta original até esse momento da discussão? A admissibilidade do Ministério Público investigar e apurar infrações penais. O que, na sua avaliação, ainda falta avançar ou no que ainda é possível avançar? Antes de responder essa pergunta, dizer mais uma vez a todos os internautas que esta PEC não vai impedir a imprensa de investigar, não vai impedir CPIs de investigar, não vai impedir a atuação investigatória dos órgãos administrativos. Preciso deixar isso bem claro. E se aprovado for o dispositivo que está no nosso substitutivo, todas as investigações realizadas pelo Ministério Público serão convalidadas. O que falta, a tua pergunta, e eu então respondo, falta detalharmos a forma e as hipóteses de interveniência investigatória do Ministério Público. O principal, nós já avançamos, no principal. Nosso tempo está terminando, temos tempo para mais duas perguntas rapidamente. Deputado, Emerenciano, e os casos de crimes praticados por promotores? Emerenciano. No caso de promotores praticarem crimes, existe já uma previsão normativa de que cabe ao próprio Ministério Público a apuração dessas infrações. Se isto deve ser mudado ou não, vamos deixar para um segundo tempo, não agora, uma vez que é norma posta e ainda não está em discussão. O César pergunta para o senhor objetivamente qual é a sua opinião sobre o inquérito policial e se ele merece uma reformulação geral. Penso que deve ser reformado, claro que fortalecidas e preservadas toda a sistemática de direitos e garantias individuais, com controle de prazo, com controle de idas e vindas junto ao Ministério Público e ao Judiciário. Eu penso que é um instrumento importante, deve ser reformulado, porque ele é, na realidade, resquício aí de anos autoritários. O nosso Código de Processo Penal é da ditadura do Estado Novo, o ministro era o Francisco Campos, 1941, na época de Getúlio Vargas, no Estado Novo, e precisa ser reformulado. Sempre lembrando que a investigação, ela não é contra o cidadão, ela é a favor da sociedade. Deputado, rapidamente para suas considerações finais sobre esse nosso bate-papo, sobre esse debate, sobre a PEC 37. Quero parabenizar a coordenação de participação popular da Câmara dos Deputados pela iniciativa extremamente louvável de dar a oportunidade a toda a sociedade brasileira conhecer os meandros, os detalhes, alcance, limite, conteúdo da PEC 37. Agradecer a você pela gentileza,
que nos deixou muito à vontade pela condução maravilhosa desse vídeo chat. E dizer que estou à disposição para maiores esclarecimentos depois de mais 2 copos d'água. Bom, olha, o nosso tempo terminou. Esse foi o vídeo chat sobre a PEC 37, que restringe o poder de investigação do Ministério Público, promovido pela Coordenação de Participação Popular da Câmara dos Deputados. Eu lembro aos internautas que todo esse material da nossa entrevista com o deputado vai ficar disponível no nosso portal, que é www.câmara.leg.br/Câmara Notícias, tudo junto e sem acento. As perguntas, muitas, deputados, e os comentários que não foram feitos vão ser entregues ao deputado Fábio Tradi, ele que é o relator da PEC 37. Deputado, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, pela sua disposição em debater com os nossos internautas. E a você, internauta, um agradecimento especial pela companhia e pela participação. Até o nosso próximo bate-papo. Tchau.